Bem-vindos! Estamos convosco para mais um episódio deste programa semanal. O tempo é agora, aqui na DMTV, a Diário do Minho TV. Hoje temos connosco o Padre Carlos Lopes, que é o arcipreste de Vila Verde. E é sobre Vila Verde e sobre o arciprestado de Vila Verde que vamos falar hoje e, por isso, temos como convidado o Sr. Arcipreste. Bem-vindo. Muito obrigado. O tempo é agora. Quem é o Padre Carlos Lopes? Ora bem, um homem com 45 anos. Foste ordenado em que ano? 2001. 2001. 21 de julho. E a primeira nomeação foi para onde? Como auxiliar, ainda era diácono na altura, de um sacerdote no arciprestado de Vila Verde, Padre António Mendes, já falecido, que era natural de uma paróquia de Faf, e ele já tinha uma idadezinha bastante avançada, e então eu estive a auxiliá-lo durante sensivelmente 10 meses, portanto. E enquanto diácono ainda? Sim, mas depois fui ordenado e ainda estive algum tempo com ele, até a ver as colocações em setembro, não é? Portanto, geralmente. E então estive, entretanto, a viver com o Padre António Loureiro na Portela do Vado, durante aquele período, porque ele em cima não tinha, o Padre António não tinha, o António Mendes não tinha condições na casa na altura, então eu ficava com o Padre António Loureiro, portanto, que agora é o capelão de São Bento, não é? Portanto, e, entretanto, sou o irmão mais velho somos 6, o meu pai já falecido, a minha mãe vive comigo, eu sou natural de Taboaço, pertence à freguesia de Taboaço e pertence ao concelho de Taboaço também, porque o meu pai era natural de lá, a minha mãe de Terras de Douro, uma freguesia chamada Chorense. Entretanto, o meu pai, porque participou na construção da barragem Vilarinho das Furnas, acabou por conhecer a minha mãe nas festas concelhias, quando dessa mesma construção da barragem, e pronto, casaram no dia 5 de maio de 74, um pouquinho antes logo a seguir ao 25 de Abril, não é? E pronto. E viveste depois a infância em Terras do Douro? Sim, embora eu estive os primeiros 3 anos, sensivelmente, estive a viver em Taboaço, mas eu não me lembro disso, não é? E então estive em Terras do Douro até depois entrar para o seminário, não é? Mais tarde. E o arcipreste de Vila Verde foi agora, neste mandato, ou já é mais que um mandato? Já é o segundo. Segundo mandato. Está a terminar, graças a Deus. O que é o ser arcipreste de Vila Verde? Fala-nos um pouco da experiência primeiro como arcipreste, depois vamos falar sobre o arciprestado em si. Mas como é que te sentes arcipreste? O que é que faz um arcipreste? A tarefa de arcipreste é muito desafiadora e, sobretudo quando eu não tenho muito carisma de ser mandão, a ver? E quando de impor normas. Eu não sou assim, portanto, nem. E então é sempre. Eu assumo sempre esta missão de ser arcipreste como uma ponte, ao fim e ao cabo. Há sempre quem concorde, quem não concorda, mas como somos igreja, portanto, a pessoa, ao menos vamos informando, não é? Ao menos informa-se e procura-se fazer a ponte, portanto, entre os nossos bispos e naturalmente o restante clero e o povo de Deus. Agora, concretamente, o arciprestado de Vila Verde, por ser um arciprestado bastante grande e também com realidades bastante díspares, desde o rural extremo até a zona urbana, portanto já muito povoada, com proximidade que tem até da própria cidade de Braga. Pronto. Há uma ruralidade ainda muito intensa em determinadas partes de Vila Verde. Sim, bastante acentuada. E com tudo o que isso implica, a nível económico, a nível até de um certo abandono por parte de... E poucas pessoas a viver. Exatamente. Essas paróquias são paróquias muito pequenas. Sim, e sentem alguma dificuldade até na sustentabilidade, portanto. Repara-se que nessa mesma diversidade grande, é que mesmo as paróquias que estão muito próximas das vilas acabam por nem terem assim tanto, nem são vila, nem são campo, não é? Portanto,
E, portanto, mesmo essas sentem que são dormitórios, pronto, é uma realidade de facto muito dispara, portanto, como creio que acontecerá em muitos lados, não é? Mas Vila Verde sente-se, como tem duas estradas que atravessam o concelho, uma que liga a direção a Ponta Barca, outra a Ponte Lima, portanto são duas estradas principais, e sente-se então que, sobretudo na parte norte, que liga a Ponta Barca, que se sente mais isso de uma forma mais acentuada, portanto. Creio que da parte mais sul não o sentirá tanto, portanto, por diversas razões. Para quem nos acompanha e não conhece bem geograficamente, Vila Verde fica já no extremo com a Diocese de Viana, ou não? Sim, liga e depois do nosso lado, quais são as fronteiras? Terras de Bouro? Ou seja, exatamente, liga com Terras de Bouro, liga com Amares, liga com Ponta Barca. Sim, na Diocese de Viana. Na Diocese de Viana, exatamente, portanto, que são os extremos que Covas, Valões, toda aquela zona. E Barcelos. Barcelos também, exatamente, Barcelos. E Braga. Ali, e Braga ainda chega a tocar com o Braga. Sim, com o Braga. Prado ainda está encostado, exatamente. Portanto, nós, quem vai de Braga, o que encontra, assim, no normal de circulação, é Prado, é a primeira de Vila Verde. Sim, e Soutelo, também atravessa Soutelo, portanto, são as duas portas de entrada, não é? Portanto, no concelho. Do lado de Braga, claro. Sim, eu refiro-me do lado de Braga. E quantas paróquias são? 57 paróquias. 57 paróquias? Sim, estamos 19 sacerdotes no ativo, como párocos. A média de idades até não é assim demasiado alta. Na margem dos 20 aos 30 não temos ninguém. Na margem dos 30 aos 40 não temos ninguém. Saudades, não é? Saudades esse tempo. O mais novo, quem é o pároco mais novo? Que idade tem? Eu creio que é o padre Miguel Tulumba, que é angolano. Ele tem 42 anos, 41, 42 anos. E já está lá há alguns anos? Está lá há algum tempo, sim. E o mais velho, ou os mais velhos? Não vamos precisar, se calhar, de idades certas, mas... O mais velho é o padre Joaquim Faria, que tem 86 anos. E ainda tem paróquia? Ainda tem paróquia, que é a Tiães, a paróquia de Tiães. Mas próximos da idade dele ainda temos mais o padre Manuel Cunha Rodrigues, de duas igrejas, tem 84 anos. Temos também o padre Constantino, embora não é tão velho, tem 78, fará 79 agora, que é daqui a 2 dias, acho que daqui a 2 dias. Portanto, são três que temos na margem dos 80. Dos 70 é só um, que é só o padre Constantino, e falta-me um sacerdote que está entre os 80 e os 90. Não interessa, olha, não sei qual. Mas podes lembrar em breve e falarmos. Mas e cada pároco, esses mais velhos têm já só uma, já tiveram mais, porventura, e depois o resto, aqueles que estáis mais fortes no ativo, quantas paróquias vos estão confiadas? Difere de pároco para pároco. Há uns que têm só uma, alguns chiques, agora são chiques, não é? Tem só uma paróquia, não é? Portanto, e há outros que têm 6, não é? Portanto, outras 6 paróquias. E depois há outros que oficialmente ainda têm 7. Quantas paróquias tens? Oficialmente 7, na prática graças 4, graças a Deus na prática. Pronto, mas na responsabilidade... Mas estão confiadas 7 paróquias? Assim, por causa da nomeação, a nomeação que ainda tem de se verificar, mas eu, neste momento, oficialmente ainda são 7. E 4 mesmo inteiramente ao teu cuidado? As mesmas de sempre. Mais gosto e prestado? As mesmas de sempre. Quais são essas mesmas de sempre? Sabariz, onde vivo, Lanhas, Geme e Isqueiros. Na última rotunda de Vila Verde, para todos os lados, exceto a própria vila, é o reino que me está confiado. E essas paróquias desde sempre, quer dizer, desde a primeira, daquela primeira etapa que já falámos? Fui ordenado, e fui nomeado então para essas paróquias. Entrei dia 9 de setembro de 2001. Que diferença tu notas entre esse setembro de 2001 e a época atual em que nos encontramos? Como é que tu viveste essa mudança? Essa mudança? Assim,
creio que como muitos de nós, quando saímos do seminário, saímos com uma imagem de perfeição, não é? Portanto, é aquela imagem muito de que tudo vai correr bem, que tudo é bonito, que tudo é maravilhoso. E até é, pronto, até é. Também vamos fazendo por isso, não é? Mas eu senti, como diácono, antes de entrar nas próprias paróquias, pronto, eu tinha o meu historial o meu percurso como seminarista, mesmo na minha paróquia, pronto. E tinha aquilo que entendia como normal, portanto, uma paróquia, ser uma paróquia. E então, quando fui ordenado diácono, então, depois de ter feito estágio em Braga, fui para Aboim. Então, o teu primeiro estágio foi em Braga, na paróquia de Santo Adrião. Santo Adrião, sim. E essa foi o teu primeiro contacto já como diácono? Sim, na vida paroquial, sim. E a seguir, Vila Verde? A seguir, Vila Verde, a Boina Nóbrega. E depois então aí essa passagem? Então aí o que eu senti era que as pessoas lá foram muito minhas amigas, mas mesmo, eu tratava-me como um príncipe, a sério, mesmo era uma coisa assim tão... Eu tenho memória, eu entrei lá no final de setembro e lembro-me que naquele Natal o carro que tinha na altura, um carro pequeno, mas o carro que tinha na altura, as pessoas encheram-me o carro com coisas, mas tanta coisa, sabe? A sério, eu não estava nada habituado a ler essas coisas, sabe? Pronto, foi uma coisa tão bonita, pronto. E depois, quando cheguei, entrei nas paróquias que estou hoje, no primeiro Natal que tive, pronto, só para sentir a diferença, pronto, o primeiro Natal que tive, só houve um senhor que me desejou Feliz Natal, só um. O senhor ainda é vivo. Quando fiz as bodas de ouro dele, e pronto, recordei desse aspecto. Era assim, não digo que as pessoas eram más, não, simplesmente sentia-se mais distância. Alguma frieza. Exatamente. Agora já não é assim, agora não é nada assim, não mesmo. Mas senti de facto essa frieza, e então aquilo assustou-me um bocado no início, portanto a pessoa está assim um bocadinho árida, não é? Portanto, mas pronto, com o passar do tempo a pessoa continua a dedicar-se, portanto, e continua a fazer o trabalho, e pronto, e hoje sente-se uma afabilidade no trato, muito saudável, muito... Já te sentes também daquela gente. Agora, claro, uma pessoa acompanha por estar lá há 20 anos, uma pessoa já começa a perceber também, às vezes, aquilo que faz as pessoas estarem mais tristes, ou estarem às vezes mais frias, ou estarem mais receptivas ou menos receptivas, portanto, porque vidas simples não existem, não é? E as vidas têm tantas variáveis, mas mediante mesmo essas variáveis, nota-se que há um empenho, há entrega, consegue-se, quase funciona quase em piloto automático. A pessoa, portanto, as pessoas já sabem o que têm a fazer, portanto, é quase isso, é quase piloto automático. E pronto, e é por isso que consigo, para além de ser pároco, também ter algumas outras coisas, não é? Como ser capelão da Santa Casa Misericórdia, como ser capelão do Centro Social do Homem, portanto, que estão aqui a construir também um novo edifício, portanto, e só assim é que eu consigo, porque eu dedico geralmente uma semana e meia aos idosos, portanto, eu dedico uma semana e meia por mês, sensivelmente, para além depois de quando é mesmo necessário, não é? Sim. E agora, que mais? Em termos pastorais, houve uma mudança significativa? Refiro-me, por exemplo, à catequese, ao número de participantes nas celebrações. Como é que tu tens acompanhado essa evolução? Assim, em boa verdade, o meu antecessor, o Padre António Machado, o meu antecessor, ele tinha feito um trabalho muito bom a nível de catequese. E claro, como pessoa quando chega, pronto, sente aquela dificuldade, pronto, de adaptar a nova realidade, mas o que é certo é que essa dinâmica dos 10 anos de catequese já estavam a funcionar. Portanto, já tinham entrado. E então eu só estive a continuar a lubrificar a máquina, portanto. E hoje tenho as pessoas encarregas por cada paróquia a fazerem isso. Isto são poucas crianças, é verdade, mas são 40 anos de catequese. Quer não, são 40 anos de catequese. É um pequenino colégio, não é? Um pequenino colégio. E há pessoas que se dedicam de alma e coração a isso, para fazer o planeamento anual, a terem as diversas festas marcadas. Agora estamos a dar o passo em frente,
que é o reacordar do Covid, não é? Teve muito impacto também na vossa zona. Teve muito impacto. E sobretudo, foi muito complicado haver catequese, enquanto não eram possíveis de forma presencial. Não funcionou. Os meios digitais não funcionou. Não têm funcionou. alcance Não significativo. Não funcionou. Não. Tentou-se, mas não funcionou. E então, mal conseguimos começar outra vez presencialmente. E procuramos ter todos os cuidados. Portanto, mas é um reaprender a viver, de facto, um reaprender. Agora, o que senti é a presença na Eucaristia tem aumentado. Eu sinto que tem aumentado. Até porque os colegas, se calhar, à volta vão tendo até muitas mais paróquias e não conseguem ter, se calhar, um horário mais regular, e eu ainda consigo ter um horário regular, e sente-se que vem muita gente também de fora às paróquias, porque sabem que aquela paróquia, a Eucaristia, se calhar, àquela hora. E mesmo no tempo frio, é por isso que às vezes as pessoas não têm fé, mas eu acho que têm, até, se calhar, às vezes mais que eu, me perdoa estar a falar isso. Mas mesmo com o frio, só que tinha de estar as portas abertas durante o período de Covid, e as pessoas estavam ali ao frio, ali era a igreja e depois tudo lá fora, portanto, mesmo na rua, portanto, o que é uma coisa estranha. Ainda hoje há gente que ainda tem receios de entrar dentro da igreja, mesmo com máscara e isso, ficam lá, esteja a chover, esteja a fazer sol, estão ali, o que é uma coisa extraordinária, não é? Sim. Extraordinário. Agora, o que se vai sentindo é o choque. Senti bastante a nível de pessoas que, entretanto, a saúde ficou mais precária, e eu senti um aumento considerável de gente que estava ativa antes do Covid, e pós-Covid estão extremamente debilitados. Eu senti um aumento substancial de gente que está acamada ou que está em situações um pouco estranhas de dependência, e sinto que esta questão do Covid agora leva com tudo, coitado. Só seja, sente-se que trouxe ao de cima não só o que o ser humano tem de menos bom, é verdade, em muitas coisas, mas também trouxe a sensibilidade. Acho que há fome, há uma fome muito grande de felicidade, de pertença. As comunidades tiveram um papel, sentes e viveste as comunidades com um papel importante no apoio, naquela fase mais forte do Covid? Muito grande, um apoio muito grande. Porque isto mesmo que a pessoa não venha para os meios de comunicação social, porque hoje sabemos que a comunicação social hoje também espalha, mas nem sempre evangeliza, não é? À exceção do Diário do Domingo. Claro, naturalmente, claro. Também mal era, não é? Mal era. Caso Ferreira, espeto de pão, não é? Mas o que sinto é que havia preocupação, e mesmo eu pessoalmente também acompanhei muita gente que precisou, portanto, e não tenho vergonha nenhuma de dizer, claro. Houve situações de pessoas que simplesmente não sabiam muito bem o que fazer, como proceder, e não, raras vezes. Não estavam habituadas a estar sozinhas, fechadas em casa, não é? Porventura até viviam sozinhas, mas relacionavam-se com a vizinhança, e esta obrigação de estarem em casa... Mas tinham receios, por exemplo, precisavam de ir às compras, precisavam de ir à farmácia. E quantas vezes eu fui a farmácias, fui às compras, às pessoas, tantas vezes. As tuas celebrações foram esse apoio direto às pessoas? Sim. Foi a forma de tu celebrares aquilo que não era possível fazer? Exatamente, pronto. E procurava contactar as pessoas, portanto, mesmo por telefone, portanto, mesmo aquelas datas marcantes, da Páscoa, do Natal, às vezes um outro aniversário que entendia, pronto, que procurei entrar em contacto com as pessoas. As pessoas conhecem-se todas umas às outras, na maioria das comunidades. Sim, isso exceto agora algumas pessoas que ainda não se inseriram na comunidade, portanto, porque ou compraram casa há pouco tempo, ou então têm a sua vida... Vai crescendo fora. A habitação em Vila Verde, cresce por causa na zona mais rural? Por causa da proximidade que também tem ali com a vila, porque isto a nível de distância não é assim muito distante de Braga, não é? E difícil é atravessar Vila Verde, é verdade. Aquilo, por todos os atalhos agora há trânsito, não se percebe, portanto, não é mesmo fácil atravessar Vila Verde. Mas seja como for, é próximo de Braga, relativamente próximo, e então onde há possibilidades de se construir, as pessoas
procuram de facto construir ali à volta, mas simplesmente tem lá 4 paredes, portanto, não tem mais nada. Ainda não se vão relacionando. Aqueles mais próprios da comunidade, esses todos se conhecem? Sim. Isso toda a gente se conhece, portanto, a gente, até eu próprio, as igrejas que não são sempre pequeninas, né? São mais pequeninas que algumas capelas, que por isso ver, o que eu reparo é que as pessoas têm o seu local, e também era bom a pessoa, olha, fulano tal hoje não veio à missa, no domingo assim também não veio à missa, deve estar Cada pessoa vai ocupando o seu sítio, não é? Isso, tem um lugar cativo. E então a pessoa às vezes pode perguntar, e é engraçado, ainda estes dias uma senhora, que era assim, uma ferrinha, também tem 90 e tal anos, e também acabei por ir visitá-la no Sábado Santo, visitá-la também um lar, portanto, fora do meu redação, fui visitá-la, e ela nem sequer estava a contar que eu ia lá visitá-la, não é? Portanto, precisamente por isso, porque sabia, eu dei pela falta dela, e tentei saber onde é que ela andava, e pronto, porque pelo funeral não passou, portanto ela deve estar viva, a mulher, pronto, e então eu consegui, e pronto, é sempre bom para quem vai, para quem recebe, mas também é bom para quem vai, não é? Portanto, termos uma noção, já falámos da catequese, sim. Mas falaste em poucas crianças, mas no geral de todo o arciprestado, como é que se configura a catequese? Os grupos têm mais ou menos quantas crianças? Há anos que já não existe crianças? Sim. Dá-me a impressão que as paróquias que são mais populosas têm, de facto, a catequese tem para os anos todos. Eu, com a proximidade que tenho, quer da parte do lado rural ou da parte urbana, vou sentindo que também, às vezes, acontece de haver um ano ou outro que também não tem catequese. As mais distantes acabam por não ter, em facto, miúdos para os diversos anos, e então acabam às vezes até por colocarem no mesmo ano, às vezes fazerem grupos intergeracionais, porque não há, para ter alguma capacidade de dinâmica de grupo. E também o que vou sentindo é que há procura de paróquias vizinhas que se vão tentando inserir precisamente nas paróquias que também estão à volta. Portanto, eu sinto, tenho nas paróquias que me estão confiadas, tenho gente que são de outros lados e que vão precisamente procurar a catequese ali, portanto, por se calhar ter mais anos e ter maior resposta do que se calhar noutros sítios não conseguem ter nas próprias paróquias, ali à volta, portanto, sente-se um bocadinho isso. E esse trabalho interparoquial também se realiza com normalidade? Sim. E não há problema nenhum, a pessoa pede sempre autorização aos colegas, porque é o que é. E pronto, acho que eu isso com bons olhos, portanto, pelo menos até à data. Agora, claro, há sempre aquele bichinho de que, pronto, nós temos ali catequese, mas a nossa paróquia é aquela. Ainda vai vendo esse bairrismo um bocadinho. Embora acho que já foi mais forte, porque depois há aqui o elo de sempre, a boa cola de sempre, que é a amizade. E essa é que constrói as coisas, não é? Inclusive até a própria catequese. E depois estão, olha, vou para ali, mas depois eles não estão ali, pronto. Então acabam por criar, não sei se isto ajudará até no futuro a que algumas paróquias possam anexar-se a outras, talvez, quem sabe, não sei. Ou reconfigurar. O que te parece, olhando agora para o arciprestado de Vila Verde, que desafio seria esse da reconfiguração? Não falando sequer da extinção de paróquias, não é isso, mas não podemos de facto manter a mesma estrutura, porque não só a dificuldade da população, mas também temos uma outra dificuldade, que é a dificuldade dos presbíteros, daqueles que podem ser os párocos. E até o aspecto económico, não é? Até a própria sustentabilidade. Como é que tu vês uma reconfiguração do arciprestado de Vila Verde? Assim, tem de sempre se prezar o respeito pelas comunidades e a sua individualidade própria, porque caso isso não aconteça, não vai ser nada pacífico, isso vai trazer depois muitos dissabores, não é? E depois também, por uma questão, eu sei que os edifícios são edifícios, mas os edifícios depois nunca mais se conseguem mantê-los, portanto, até como locais, não digo que... Os edifícios fechados estragam-se mais do que em uso, não é? Mesmo que tenham uma boa ventilação, não é? Portanto, acabam por se perdendo. Não deixar de cuidar os espaços de culto. Essa é a tua opinião, sim. Assim, como primeira observação? Não deixar porque os nossos espaços de culto estão carregados de memórias, não é? De memórias, algumas felizes, outras nem por isso, mas estão carregadas de intensidade,
de Deus. Portanto, estão carregados de Deus. E as pessoas, mesmo entrando na igreja, sabem, foi aqui que foi a minha festa, foi aqui que eu me despedi do meu marido, foi aqui que eu me despedi de um filho, foi daqui que me despedi da minha mãe, é aqui que eu rezei, é aqui que... acho que estão carregados com muita intensidade e não podem ser considerados locais... Abandonados. É pior que isso, não é bem abandonados, olha, é mais que isso, eu não sei a palavra, Ok. mas é mais que isso. Mas como é que podemos então reconfigurar, sabendo nós que cada vez temos menos padres sacerdotes, disponíveis, não é? E a multiplicação torna-se uma dificuldade. Também não vamos ter um padre com 20 paróquias, digo eu. Mas se tiver dentro dos moldes que estamos, não se consegue, porque continuamos a ter um pároco com 4, 5, 6 paróquias, como Vila Verde, há párocos com 6, a terem um trabalho como se tivessem só uma. Portanto, isto é extremamente desgastante, não é? Portanto, porque depois não se consegue, quando se tocam muitos instrumentos, acabam por não saber tocar nenhum de jeito, não é? E sim, fisicamente também há um desgaste muito grande e depois as pessoas morrem sem avisar e há sempre os imprevistos que vão ainda desgastando mais, não é? Um pouco mais. Agora a reconfiguração é um assunto tão delicado, porque eu creio que nós podemos aprender um bocadinho aquilo que fizeram a anexação de freguesias, portanto, de freguesia. Porque depois, na prática, o que acontece? Não sei se ampliaram os ordenados ou diminuíram os ordenados, porque aquilo é exatamente a mesma coisa, como antes. Está bem que tem uma sede da junta de freguesia, mas depois tem todas as outras sedes como fazem todas as juntas de freguesia. Por exemplo, só muda mesmo o nome, portanto, depois na prática é tudo igual. Só que um presidente acaba por ter mais território. Mais nada. Nós teremos que pensar de uma outra forma. Eu acho que sim. Não só juntar os nomes, como acabas de dizer, mas pensar numa outra forma de viver a fé naquelas comunidades sem extinguir os laços fundamentais. E tem de se criar hábitos, sobretudo hábitos de oração. Se não se criarem hábitos, se anda hoje há, amanhã não há, desta forma, depois é daquela forma, nunca mais vamos a lado nenhum. Se não se criar hábitos de proximidade, porque esses hábitos só se conseguem estando. Portanto, eu creio que nós párocos, teremos de fazer sempre esse caminho com as pessoas, mas repensando. Mas não temos só nós párocos a fazer isso, podemos sugerir alguma coisa, se é possível sugerir alguma coisa. E envolver também as pessoas nesta reflexão e nesta necessidade de olharmos para a realidade paroquial de uma outra forma. Mas é muito complexo, é um assunto mesmo muito complexo. Não se vai ter saída assim em 30 anos. Não Sentes que no Arciprestado de Vila Verde há essa dificuldade? Sinto, muito, sim. Mesmo que quando há igrejas, torres de igrejas uma da outra a 500 metros. Portanto não é que seja a nível de distância. A questão não é a distância física. Geográfica, não é? Não é? A questão é outras distâncias, outras memórias, outras raízes. Agora o que se poderá fazer? Não sei. Não sei mesmo. Leigos, pôr os leigos a trabalhar mais ativamente, traz riscos, traz muitos, imensos. Não sei. E outra coordenação, porventura? Não sei. Bem, quais são as grandes atividades que mobilizam, durante um ano pastoral, o Arciprestado de Vila Verde? Okay. A nível do clero, temos as nossas reuniões mensais. Todos os meses o clero de Vila Verde reúne-se? Na quarta-feira de cada mês. Quarta-feira de cada mês. Exceto quando temos a Páscoa, quando temos Natal, quando temos o nosso passeio. E depois do nosso passeio temos um intertegnozinho até setembro. A atividade que mais movimenta a nível arciprestal de pessoas é a peregrinação ao Santuário Nosso Senhor do Olívio, que costuma ser no segundo, no terceiro domingo de setembro. Na segunda chamam-lhe a pequena, no terceiro chamam-lhe a grande. O Santuário do Alívio fica no Arciprestado de Vila Verde. Sim, a entrada em Sotelo. Em Sotelo, na paróquia de Sotelo. Exatamente, de Braga. E aí é que congrega a maior atividade do Arciprestado. Onde acaba por envolver mais pessoas. Portanto, acaba por envolver mais pessoas. Porque vêm pessoas de todas as paróquias do Arciprestado. É mesmo uma peregrinação arciprestal. As pessoas deslocam-se naquele dia. De 2 centros.
onde sai de Vila Verde, a zona norte, sai da paróquia de Vila Verde, junto à igreja de Vila Verde, e a paróquia, a zona de baixo, a zona sul, o lado sul, vem, porque as zonas, ainda não há zonas, se pode dizer das zonas. Sim. Senão alguns vão gostar muito, então é melhor não dizer. E então é pegar no lado sul, que saem de Sotelo, da Portanto, igreja há de Sotelo. duas peregrinações que se encontram, encontram no se Alívio. encontram no Alívio. Portanto, são de facto muitos milhares de pessoas que vão como acho que qualquer peregrinação, não é? Portanto, é sempre tal. Então vão muitos milhares de pessoas, habitualmente tem lá depois a Eucaristia às 11 da manhã, que é sempre o Sr. Arcebispo que costuma presidir essa celebração, tem de ser ao ar livre, portanto não há condições de ser dentro do próprio santuário. E depois, portanto, a tarde estende-se, para além dos dias anteriores, de momentos de oração e por aí fora. Há toda uma dinâmica de preparação para essa peregrinação. Ao dizeres-me que é em setembro, eu atrevo-me a perguntar se não é esse o arranque do ano pastoral em Vila Verde. Sim, costuma ser como um pontapé de saída, não é? Pontapé de saída. E também outras atividades que vamos tendo, costumamos também celebrar a solenidade do Corpo de Deus, que também é um momento também importante, embora não haja assim muita adesão, portanto, porque não tem folclore, não é? Não tem assim grande folclore, mas faz. É a partir da vila? Sim, costumamos ter uma celebração na vila à tarde e depois encerra precisamente com a procissão ali na zona da vila e depois com a bênção, portanto, Santíssimo, mesmo ao ar livre também, a partir do próprio adro da igreja de Vila Verde, voltada para a Avenida Bar de Priscos, portanto, aquela nova avenida. E costuma juntar algumas pessoas, não é assim um grande número, mas pede-se todos os anos que venham sempre com a bandeira de Santíssimo Sacramento. Uns vão, outros não vão, portanto, outros não fazem na paróquia nem lá, não fazem lado nenhum, portanto, antigamente nós puxávamos as orelhas se não houvesse essas procissões, agora alguns não, são padres só no nome, pronto, é o que é. E não se ligam assim tanto, nisso. Pronto, essa é outra. E depois temos atividades, mesmo no foro pastoral, que também movimentam, de facto, algumas Quais pessoas. Quais são essas atividades? Assim, o CPM, portanto, tem feito... CPM, para quem não conhece, é o Centro de Preparação para o Matrimónio, assim chamado, como um movimento, que na prática nós dizemos são os encontros de noivos de preparação. É isso. E como realizais? Sim, costumam ser uns 5, 6 encontros, ou 6, depende. Costuma ser realizado em Prado. É o Padre João Alberto que está com essa tarefa, com a pastoral familiar, e costumam levar-se a cabo todos os anos, portanto, ao iniciar o ano, fevereiro, março, abril, depende por essa altura. Costumam ser fins de semana seguidos, aos domingos. Temos também a catequese, que também todos os anos tem feito atividades muito interessantes, portanto, desde retiros, desde coisas de diversa ordem, portanto... Propostas interparoquiais para todo o arciprestado, para todo o não é? arciprestado, sim. Eu estou a falar nessas, está bem? Estou a falar nessas. Temos também os nossos jovens que têm divididos por duas pessoas, dois sacerdotes que estão os jovens propriamente dito é o Padre Sandro, e tem levado a facto quase todos os meses também atividades agora também por causa da preparação das jornadas. Tem-se organizado com os diversos grupos, portanto, o que é também interessante. Na última também estive presente. Há muitos grupos de jovens no Arciprestado de Vila Verde? A pandemia arrebentou com alguns. Embora, assim, grupos fortes não há assim muitos. Não me parece haver muitos. Mas há? Sim, e tem-se juntado mais de 100 jovens, portanto, o que é. De uma forma mais ou menos assídua, constante, não é mau, não é muito mau. Isto números reais, está bem, não é números bonitos, não é? Portanto, é números reais. É claro que é uma ínfima parte, não é, do que devia ser, mas pronto, semeia-se. E também temos o escotismo, que é o Padre Domingos, portanto, ele também está com esse pelouro e também tem colaborado, portanto, bastante. Que mais? Mais nada. Nós estamos a terminar este nosso programa de hoje. Que grande desafio tu vês diante de ti nos próximos tempos? Ora bem,
poder ser mais pároco. Eu acho que esse é o meu desafio nos próximos tempos, ser mais pároco. Como agora está a terminar o período de ser arcipreste, porque no máximo é até para o ano, no máximo. Eu acho que será interessante voltarmos assim um bocadinho mais para pároco e idosos como capelão. Acho que vai ser interessante. Padre Carlos Lopes, muito obrigado. Eu que agradeço, está bem? Agradeço também a todos vós que nos acompanhais e até ao próximo programa, se Deus quiser.